Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vocês estão desanimados? Essa hora da manhã. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 14. Nós encerramos aqui no capítulo 10, aquelas grandes batalhas. Capítulo 12 e 13 é só distribuição de terra. E hoje nós vamos falar de Caleb, um crente com fé exponencial. Tá certo? Ele está com 85 anos. E ele vai agora herdar a terra prometida. Quem está se aproximando da velhice aqui, levanta a mão. Tem uns que não levantou por... né? 51 razões para você descobrir que está ficando velho. Primeiro, quando você tem mais cabelo na orelha do que na cabeça. Então você que é velho, compra logo aquele negócio de tirar. Eu já comprei um. Entra, passa assim por fora. Porque velho tem muito cabelo, né? São 51, eu não vou dizer tudo não, só a segunda. A segunda você fica sabendo que está velho quando tudo dói. E aquilo que não dói não funciona mais. Isso tem mais, viu? Você está ficando velho quando você senta na cadeira de balanço, mas não consegue balançar. Senta lá, mas na hora de fazer, você não tem força. Mas vamos lá. A história de um homem de 85 anos de idade. Alguém aqui tem 85? Então essa história vai servir para inspirar a gente aqui, né? Tá certo? A fé desse homem é maravilhosa. Josué capítulo 14, a partir... Vamos ler o capítulo todo. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitasse e os seus arredores, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Se você observar até o capítulo 13, tem um relatório aí das terras conquistadas, tanto por Josué quanto por Moisés, e fala também aí das terras que ainda não foram conquistadas. E agora, a partir do capítulo 14, as terras estão sendo distribuídas e as pessoas tomando posse da terra. A partir do versículo 6, vai ter a história aqui do nosso querido Caleb. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Vamos ler juntos? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém,
perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de seus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, ainda Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o monte de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então aqui nós temos a história desse homem, Calebe, um crente exponencial. Ele tinha uma fé diferenciada. Calebe, segundo coloca aí, era filho de Jefoné, que eu não conheço. Não sei se você conhece quem é Jefoné, mas eu sei quem é, mas está aí a sua ancestralidade. Diz o texto que ele não era judeu, ele era quenezeu. Os quenezeus eram da tribo de Jetro, que foi sogro de Moisés. Era uma tribo nômade no deserto. E Calebe casou com uma menina judia. E ao casar-se com uma judia, ele então se tornou também integrante do povo judeu. Havia nele um espírito diferenciado. E a história dele começa justamente com a história dos 12 espias que Moisés enviou lá para pesquisar a terra prometida. Vocês sabem que por causa disso existe hoje um sistema de espiões em Israel chamado Mossad. E é justamente por causa de Moisés que mandou esses 12 espias. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Números, capítulo 13. Preste atenção que do texto de Josué para o texto de Moisés, nós temos 45 anos. Então, nós estamos lendo aqui Números 13. De Números 13 a Josué 14, nós temos um período de 45 anos. Aqui em Números 13, o cara é quarentão, ele tem 40 anos. Certo? Veja que Moisés, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu dei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviaram um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 6, o que diz? Da tribo de Judá, Calebe, filho de... Então Calebe foi um dos espias enviados por Moisés, a mando de Deus, para espiar a terra, e ele foi representante da tribo de Judá. Vocês sabem, e aí, eles foram lá, e no capítulo 13, a partir do versículo 25,
Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E aí vem o relatório dos 12, certo? Versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo que, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30, lê comigo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então Calebe tinha 12 espias, 10 deram relatório negativo, 2 somente deram relatório positivo. Os 2, Josué e Calebe. Veja como é importante a gente destacar aqui a expressão da fé de Calebe. Ele diz claramente, certamente prevaleceremos o quê? Contra ela. Então ele era um homem de fé, ele era um homem que cria que aquela terra seria dada por Deus. Se o povo de Deus tivesse acreditado, dado ouvido ao relatório de Calebe e de Josué, eles teriam conquistado a terra prometida 45 anos antes. Então a incredulidade é uma coisa perigosíssima para nós como igreja, porque há momentos na nossa vida que a gente opta pela incredulidade, e aí o que aconteceu? Esse povo ficou rodando no deserto, feito caranguejo durante 40 anos. Então a incredulidade impede-nos de experimentar os desafios e os milagres de Deus. E é tão interessante, porque os 10 começaram a difamar a terra. Versículo 31. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como, e assim também o éramos aos seus. Então aqui é a síndrome do gafanhoto. Observe que éramos aos nossos próprios olhos. Então, não é o que eles eram de fato, mas aqui é a questão do conceito, da autoestima, né? O pessoal diz que não tem isso? Tem. Eles se sentiam como gafanhotos. E ainda mente, que diz assim: como gafanhotos, assim também éramos o quê? Aos seus olhos. Mas quem disse que eles eram? Quem disse que os outros os viam nessa situação? Então aqui é uma expressão da incredulidade. E aí, você sabe que os pessimistas, os incrédulos, são maiores do que os crentes. De 12, 10 deram relatório o quê? Negativo. 2 deram positivo. Josué, que não é besta, quando mandou lá para Jericó, só mandou 2. Porque se desse empate, ele desempatava com o voto Minerva, dizendo: vamos para frente. Vai aprendendo. Agora, é interessante, porque o povo se revolta. Veja no versículo 6.
do capítulo 14. O que diz aí? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram os dois falaram no plural, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha o conceito. Porquanto como pão os podemos o quê? Os 10 se achavam gafanhotos. E aqui eles estão dizendo: esse povo é como pão que nós podemos o quê? Comer. E diz assim: retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Veja que testemunho de fé desses dois jovens com 40 anos. Mas infelizmente, irmãos, parece que a minoria da fé muitas vezes não prevalece na igreja. O que prevalece é o relatório dos pessimistas, dos incrédulos, dos rebeldes. Versículo 10, o que diz? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Aí disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilências o ferirei, o deserdarei e farei de ti povo maior e mais forte. Aí Moisés intercede, faz uma oração. Versículo 20 do capítulo 14. Aí vem o castigo para os 10 e a bênção para os 2. Veja lá qual é o castigo. Está no versículo 34 do capítulo 14. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o quê? 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos a tereis experiência no meu desagrado. 40 anos levando uma vida. E ali aquela geração morreu. Versículo 36 e 37, lê comigo. 14. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Então toma cuidado, tá? Quero rogar praga de vocês não, mas a incredulidade, assim como a fé, tem as suas recompensas. Quando Jesus esteve lá em Nazaré, Jesus não pôde realizar milagres em Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado, por causa da incredulidade do povo de Nazaré. Então Deus não pode fazer milagre na vida de um crente, de uma igreja, se nós não tivermos fé. Amém? Então a fé nos faz avançar. A incredulidade nos faz paralisar, retroagir. Não é síndrome do gafanhoto, não. É síndrome do caranguejo. Você fica só andando de lado e para trás. Mas veja no capítulo 14, irmãos, versículo 24. Vamos ler juntos? 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então Deus decretou o castigo para os 10 e os seus descendentes, e agora também fez essa promessa. Essa promessa. Aí vamos voltar para Josué 14. Aí chegou a hora, Josué conquistou a terra,
Aí no versículo 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal. De que tribo era Calebe? De Judá. Então chegou Judá, todo mundo perante Josué. E ele começa dizendo: tu sabes, 14:6, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu quanto? 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou, e tal, e tal. Versículo 10, vamos juntos? 14:10, bem forte. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou... Eu não sei se é bem verdade o que ele vai dizer aqui, mas você sabe, velho gosta de inventar. Versículo 11, vê o que ele diz aí. Estou forte ainda hoje, como no dia. Eu quero saber quem era o personal desse homem no deserto. Será que ele tomava proteína? Hein? Ele diz: eu estou do mesmo jeito. Olha a conversa de velho. Eu estou do mesmo jeito do que 45 anos atrás. Mas vamos dar um crédito para ele, né? A fé mexe, né, com tudo. O que eu acho interessante aqui, eu queria tirar 3 lições básicas sobre a vida de Calebe, um crente exponencial. Primeiro, ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava lhe dando. Porque ele disse: se Deus prometeu, eu quero. Você está entendendo? Ele não pediu, mas Moisés disse: olha, você vai entrar. E é tão interessante que ele vai entrar justamente naquela região onde tem os anaquins, tem os gigantes. Porque ele falou lá para o povo, né? Esse negócio de gigante a gente enfrenta tudo, vence tudo. É muito interessante. E eu queria tirar aqui algumas lições interessantes para nós. Um dia, Lutero orou. Lutero orou assim: tu somente tens poder. A causa é tua e não minha. Eu não me apoio em homem algum. Tudo que é humano é falho. A fé de Calebe não estava em si mesmo, mas ele cria que o Deus que havia prometido iria lhe dar. O relatório dos 10 espias foi aceito pelo povo que murmurou. Calebe, porém, agiu de forma diferente. E aqui eu queria tirar 4 lições, só nessa questão da atitude dele, que eu vejo, e que eu queria que você aprendesse, que eu preciso aprender todo dia na minha caminhada aqui como pastor, como crente. Lá em Números 14, que nós lemos de 7 a 9, nós temos algumas lições que eu queria destacar. Primeiro, Deus quer nos dar o melhor. A terra a ser conquistada era muitíssimo boa. Está lá. A terra mana leite e mel. Preste atenção. Coloque na sua cabeça: Deus não dá para os seus filhos aquilo que não presta. Deus dá o melhor. Aliás, ele diz lá em Isaías capítulo 1: se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, vocês comerão o melhor desta terra. Lembra lá, pedir da chuva. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se vós que sois maus, sabe dar boas dádivas, quanto mais o vosso Pai celestial. Então, o nosso Deus é o Deus de qualidade. Ele quer dar o melhor. Segundo, Deus é quem nos dá a vitória.
A vitória, irmãos, é uma possessão para a vida do crente, é uma posse. Quem deu a terra para Josué foi Deus. É Deus. Era o capitão lá, que é Cristo, é quem vai à frente. É Deus que infunde terror. É Deus que manda chuva de pedras. Todas as vezes que Josué ia para a batalha, Deus dizia: olha, eu estou dando a você. Eu estou dando a você. Porque às vezes a gente acha que a vitória é nossa, mas a vitória na vida do crente é uma dádiva, é um presente de Deus. Diz amém aí. Amém. Terceira lição: Deus nos dá o melhor. Deus é quem dá, a vitória vem do Senhor. Mas Deus dá também para aquele que é obediente. E a obediência é uma evidência de fé. Caleb disse para o povo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A desobediência a Deus gera derrota, fracasso e perdição eterna. A obediência destrói o temor, o medo dos homens e as dificuldades. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é aquele que me fortalece. Aqueles que vieram contra mim, eles é que vão tropeçar e cair. Veja bem, Provérbio diz assim: quem teme o homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está tranquilo. Quem teme a Deus, quem confia em Deus, não tem medo de nada, irmãos. Tá certo? Eu vou fazer um sermão sobre gigante, porque o pastor Hernandes tem, o pastor Jeremias tem, vencendo os gigantes da sua vida. Certo? Caleb está aqui, ele vai enfrentar os gigantes, ele não tem medo de gigantes. O pessimista diz: ele é muito gigante. O otimista diz: é bom que a gente não erra o alvo. Não dá para errar, o cara é grande demais. Dá-lhe uma cacetada que ele cai. Então, irmãos, veja bem. Se nós quisermos avançar na vida, nós temos que entender que Deus, Ele quer nos dar o melhor, que Deus é quem nos dá a vitória, que Deus dá para aquele que é obediente, mas acima de tudo, Deus está conosco. Deus vai conosco na batalha. O inimigo já está desamparado e derrotado. Vamos, Josué, por favor. Josué capítulo 5, antes de começar a destruição de Jericó. Versículo 13. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e orou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e ele disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália do pé, porque o lugar em que pisas, em que estás é. E fez Josué assim. Então, quando Josué foi começar aqui a conquista, a destruição de Jericó, quem estava com ele? O príncipe do exército do Senhor. Quem é esse príncipe? É Jesus. É Jesus. Ele diz: acabo de chegar. Ou seja, não são vocês sozinhos, eu vou com vocês. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, eu tenho experimentado, tá? Esse negócio da presença de Deus. Onde você for, principalmente para resolver as suas lutas, lembre-se que Deus está com você.
Então você já está com o corpo fechado. Segundo, coisas vão acontecer ali que fogem da sua capacidade de argumentar, de raciocinar, de negociar. É Deus. É Deus. É Ele que vai resolver. A gente tem uma mania de achar, Eu vou ler mais um texto aqui, só para lembrar vocês. Já cansei de ler esse texto aqui, mas toda vez que eu leio, eu me renovo. 2 Crônicas 32. Versículo 6, pôs oficiais de guerra, 2 Crônicas 32, 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo, vamos lá, nós aí, 7 e 8, o que diz? Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que eu que és com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Ele vai guerrear, nos ajudar para guerrear as nossas guerras. Vou pegar aqui o design inteligente, né? Design inteligente começou há poucos anos atrás. A gente pensa que isso aí é discussão de cientista. Isso aí é batalha espiritual. Certo, meu irmão? Aí chega esse cientista, meio tabarelzão do interior, falando diante daqueles caras que se acham. Ele se acha. Cientista brasileiro vai lá, mostra, discutindo, brigando, mostrando. E agora Deus honrou, fez o maior congresso de design inteligente do mundo. E vai comer pelas beiradas. E o programa Ciência e Fé aí. Você vê que a batalha espiritual do crente não é só... Tem várias esferas. E um dos campos é do conhecimento. Do conhecimento. Certo? Nós estamos aqui ao lado de uma das 100 mais importantes universidades do mundo. Chega aí o que prevalece aí? O humanismo. Uma vez, quando eu cheguei aqui, eu tentei fazer um mestrado aí no campo da sociologia. Quando eu cheguei lá, o professor, catimbozeiro, cheio de negócio Porque o humanismo é demoníaco. O humanismo é demoníaco. Porque o humanismo é colocar a criatura no lugar do Criador. Então eles se acham sábios e ficam dizendo, nós somos sábios, nós somos sábios. Aí Romano diz, fica tudo doido. De sábio não tem nada. Porque o Salmo 14 diz o nécio, o louco no seu coração, não existe Deus. Pronto, é loucura. Então nós vivemos uma batalha em todas as esferas. Todas as esferas. E Caleb aqui, ele vai usar a sua fé. E preste atenção, a vida cristã avança quando diariamente sobre as promessas de Deus nós cremos. Nós cremos. Então, o que Caleb faz? Aqui, irmãos. Ele diz, o que Deus me prometeu, eu quero. Agora, eu queria só meditar aqui com você, 45 anos, vivendo, esperando que uma promessa acontecesse. Ele devia estar malhando, né? Malhava. Aí ele via a turma dos descendentes dos espias, tudo morrendo. Aí Moisés morre e ele dizia, agora, como é que fica o negócio da promessa? Aí entra Josué,
45 anos, já pensou isso? Esperando a promessa? Tem gente que reclama de uma semana. 45 anos. Aí eu queria que você fosse comigo lá em Josué capítulo 21, versículo 45. O que diz? Nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo o que se cumpriu. As promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus são boas palavras. As promessas de Deus são exclusivas para o seu povo, para a casa de Israel. E aqui, eu e você, por isso que eu tenho insistido na igreja aqui, que nós temos que orar as promessas de Deus. Nós temos que tomar posse das promessas de Deus. Nós temos que viver a cada dia confiando nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus são infalíveis. Quando Deus diz assim, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está conosco. Ainda que eu ande e você ande pelo vale da sombra da morte, o que Ele diz? Porque eis que estou contigo. Ele está conosco, irmãos. E se Deus é por nós, quem será? Então, se você está com Deus, se Deus está com você, você tem força e capacidade para enfrentar tudo que vier pela frente. Amém? Então, e nós vamos passar por situação difícil. E estamos passando, e lutas vêm, mas tudo posso naquele que me fortalece. Creia nisso. Então esse homem, ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava dando. Mas ele tinha fé também para esperar o tempo de Deus. A promessa foi feita em Cades Barneia e vai se cumprir em Gilgal. Essa promessa vai ser cumprida 45 anos depois. Os israelitas peregrinaram 38 anos pelo deserto. Josué assumiu a liderança do povo e em 7 anos conquistou a terra prometida. Então, 38 anos de peregrinação, mais 7 são 45. Caleb agora está com a idade de 85 anos. Ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. E o que fazer na sala de espera? Tem coisa mais horrível do que sala de espera. Sala de espera de médico, sala de espera de consultor. Falou que é sala de espera de voo, eu detesto. Porque eu não sei esperar. Agora esse homem esperou 45 dias, ele esperou confiantemente pelo Senhor. Enquanto ele esperava, o que ele fez? Primeiro, ele recebeu saúde espiritual. Veja aí no texto de Josué capítulo 14. Capítulo 14, versículo 8. Diz assim, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E vai mais adiante. Versículo 14. Visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, você tem que lembrar que durante aqueles 45 anos que ele esperou, ele recebeu de Deus essa capacidade de perseverar. Agora, irmãos, não é perseverar no ar-condicionado, não. É perseverar no deserto. Perseverar no deserto. Porque perseverar quando as coisas estão tranquilas
é fácil, mas perseverar nas provações, no deserto, é muito difícil. E aqui é interessante, porque ele viveu 45 anos da sua vida esperando o cumprimento da promessa de Deus. Tem um pensamento que eu copiei aqui, eu achei bonito, não sei de quem é. Ele diz assim: a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. É bonito, né? Você entendeu ou não? Então eu vou ler de novo. Tá igual o cara que foi pregar na feira lá em Caruaru, fez um sermão bonito, e o Matuto estava do lado, perguntado: você entendeu? Ele disse: não entendi nada, mas achei bonito. Presta atenção, a vida é curta demais para que nós façamos tudo o que queremos. 1000 lugares para você conhecer antes de morrer. 1000 filmes que você tem que assistir, tudo besteira. Agora, a vida é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que... Significa que nós não vamos morrer sem que a vontade de Deus, sem que o plano de Deus se cumpra na nossa vida. Então, o Deus que prometeu, deu condição para ele, cuidou dele, para que aquela promessa se cumprisse na sua vida, para que ele se apropriasse. Deus honrou aquele homem, lhe dando capacidade de perseverança. Caleb, além de saúde espiritual, recebeu saúde física. O tempo passou, mas a saúde e a força de Caleb eram as mesmas. A fé e a esperança em Deus são boas companheiras da saúde e do bem-estar. Tá certo? Por isso que tem crente, o crente que tem fé não vive enfesado, então já alivia bastante. Terceira lição, qual é a primeira? Ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus estava lhe dando. Segundo, ele teve paciência para esperar o tempo de Deus. Terceiro, ele teve fé para encarar os novos desafios. Versículo 12, vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como o quê? Então, irmãos, o homem pede logo um monte, 85 anos. E um monte cheio de gigantes, anaquins. Então, o homem com 85 anos não está querendo se aposentar, ele está querendo viver pela fé, ele está querendo avançar pela fé, ele está querendo tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Significa que aquilo que ele disse há 45 anos atrás estava presente no seu coração. E ele sabia que ia subir e que ia conquistar, não pela sua força, mas pela força de Deus. Então toma cuidado. A sua fé não pode piorar, a sua fé tem que melhorar. Porque tem uns crentes que daqui a pouco começa a ter umas diarreias espirituais. E velho, diarreia mata velho. É queda, engasgo e diarreia. Então toma cuidado. Passou dos 85, você tem que melhorar. Vamos ver o Salmo do idoso. Salmo 71. Tá rindo, mas você chega lá, filho. Você é um jovem que vai dar certo. Salmo 71, Salmo de um ancião. Veja no versículo 5: pois tu és a minha esperança, Senhor, desde a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu... Do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Agora,
Veja no versículo 16. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Olha a oração do idoso. O que diz? Versículo 18. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canso, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e a vindouras. Então você tem que ficar velho, não é velho chato, ranzinho, é velho cheio de fé, declarando para as futuras gerações, para os seus filhos, para o seu neto, que Deus é Deus. Está entendendo como é que é o negócio? Então Caleb está com 85, eu quero a montanha. Eu quero a montanha. Três detalhes importantes sobre Caleb. Ele estava idoso, 85 anos. Quantos idosos hoje aceitam os desafios de Deus? Os idosos querem comprar casa em condomínio. Pastor, vou para o interior. Tu vai fazer o que no interior, meu irmão? Ah, pastor, eu agora só estou trabalhando 3 dias da semana. O resto vai dar trabalho. Porque quem trabalha não vai parar de trabalhar nunca. Nunca. Você pode mudar um pouco de atividade, diminuir o ritmo, mas parar de trabalhar. Isso não é de Deus, não. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos trabalhar. Ninguém morre de trabalho, morre de preguiça. Quantos idosos aceitam hoje os desafios de Deus? Abraão foi chamado por Deus quando tinha 90 anos. E foi pai quando tinha o quê? 100 anos. Isso aqui não vai acontecer com você, não. Só foi com Abraão. Não se anime. Moisés tinha 80 anos quando foi libertar o povo do Egito. A Bíblia diz que no poder do Espírito Santo, os velhos sonharão e serão usados pelo Senhor. Está lá em Atos 2. Os velhos o quê? Sonharão. Então, você quando chegar à idade da velhice, você precisa ter mais sonho do que memória. Porque tem velho que só tem memória. Você já notou que velho gosta de mostrar fotografia? Olha como era a gente. Eu chego lá na minha casa, minha mãe 87 anos, já tem uma caixa. Ah, Val, você tem que ir aí, vamos ver. Ah, como é que você vai pagar? Ali não... É assim ou não é? É. E tem gente que fica preso no passado. Então, aprenda com Caleb. Aceite os desafios de Deus na sua velhice. Segundo, pede a montanha que o Senhor lhe havia prometido. Ele quer o que Deus lhe prometeu. Não importa se é fácil ou difícil. Os obstáculos da vida, em vez de desanimar-nos, devem motivar-nos a buscar novas alternativas e encontrar o caminho para atingir nossos objetivos e realizar os nossos sonhos. Eu fiquei pensando, outra coisa de velho. O velho começa a pensar. Pensar e repetir, porque o velho repete, não é isso? O pastor, quando vai ficando velho, fica repetindo as histórias. Ninguém aguenta, mas repete. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Está chegando para passar o bastão da Guilherme Pinheiro. Aí eu falei, eu vou comprar um caminhão. Botar um palco e chamar Hernandes. Hernandes, 2 velhos, nós vamos sair por aí. Para o caminhão, a gente prega. Fazer campanha, porque o que eu vou fazer? Vou escrever, vou ficar trabalhando na livraria, vou ser vendedor de livro. Alguma coisa tem que fazer. Porque tem uns velhos. Você já viu o velho que ele fica pegando promoção de supermercado? Aí pega no Carrefour, do essas, aí ele sai comprando. O que ele gasta de gasolina não está no desconto, mas ele se acha.
E tem aqueles velhos que entram naquele processo do já que. Aí a filha, os filhos dizem: papai, já que o senhor não faz nada, faça isso para mim. Faça isso para mim. Então não entra nessa do já que também. Seja produtivo, aceite os desafios de Deus. Diz lá, Josué 15:14, vamos lá, só para a gente encerrar. Josué 15:14, o que diz lá? Diz assim: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E aí, ele toma posse da terra. Ele faz uma promoção lá, quem ajudasse ele dava filha. Mas também, ninguém é de ferro, né? Tinha que ter um prêmio. Ele faz essa promoção e a turma ajuda e ele casa a filha. Mas, o que eu acho interessante é que ele inspira a gente. Eu quero que você fique de pé, vamos ler de novo. Números, capítulo 14, versículo 24. Vamos ler juntos aí? 14, 24. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve preste atenção. Nele houve outro o quê? Espírito. Espírito de fé. E isso vai o quê? Impactar o quê? A sua geração. É nós aqui. Nós temos que deixar um legado para os nossos filhos e netos, essa geração aqui. Então nós temos que levantar aqui um exército de Calebe. Amém? Amém. E nós vamos para cima, enfrentar os gigantes, subir a montanha. Nós vamos para cima. Tá certo? Quem crê nisso, levanta a mão. Vamos para cima. Deus tem o melhor para nós. Senhor Deus, nós queremos ser como Calebe. Nós queremos viver nas promessas do Senhor. Nós queremos ter uma fé que não teme o homem, mas que teme somente ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos deixar um legado de fé, Senhor, para os nossos filhos, para os nossos netos. Queremos ser referência, modelo, não estético, mas de fé. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Senhor nos dê vitórias e que nós reconheçamos que essas vitórias são dádivas do Senhor. Tira do nosso coração todo temor, toda incredulidade, toda dúvida, todo pessimismo. Dá-nos uma atitude mental positiva, um coração forte, e que nós possamos perseverar em seguir ao Senhor em todas as circunstâncias. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.